Boa tarde, boa tarde. Que prazer enorme estar aqui hoje, nessa tarde com vocês. Ao vivo aqui, diretamente do escritório da Lynx, da matriz da Lynx aqui em São Paulo, no Birman 21, onde também fica a Estônia aqui em São Paulo, que a propósito, Lynx faz parte do grupo do StoneCo. Me apresentando, me chamo Gabriel Ponstein, sou Head de Vendas aqui na Lynx Digital e vou estar com vocês ao longo dessa nossa programação. E hoje a gente vai ter na live um assunto super importante, que é a força das lojas físicas no sucesso do e-commerce. Antes da gente começar, eu queria primeiramente agradecer a nossa audiência que destinou seu tempo para estar aqui hoje colhendo esse nosso conteúdo que foi preparado com bastante carinho para você. Também queria agradecer a todo mundo da Lynx que apoiou nessa nossa convocatória, postou no LinkedIn, ajudou a gente a trazer toda essa audiência aqui hoje. Agradecer também as franquias da Lynx, são mais de 500 franquias hoje espalhadas aí pelo Brasil e que tenho certeza que tem muita gente hoje aqui que está nessa live que é cliente hoje de uma franquia Lynx. Agradecer também as agências de e-commerce que fazem parte da Lynx Digital Partners, que é o nosso programa de parcerias aqui da Lynx Digital. E aí, já passando por um pouco do que a gente vai estar olhando nessa nossa live, especificamente da nossa agenda, um dos temas que mais foi presente nos debates era o fim das lojas físicas, né? Mas a gente sabe que esse cenário mudou, e mudou bastante, né? E é sobre isso que a gente vai estar abordando hoje aqui na nossa live. A gente vai começar para aterrissar um pouquinho o nosso momento aqui dessa nossa live, com o Ricardo Pastore, que vai trazer um cenário econômico do varejo, né, e os principais desafios do e-commerce. Depois, em seguida, se juntando ao Pastore, a gente vai receber para o nosso bate-papo o José Luiz Fernandes, mais conhecido como Zé, já ficando íntimo aqui dele, representando o grupo da Hope. Também a Bruna Klasman, representando o Grupo Boticário, a Viviane Koch, representando a Tip Top, e Gilcinei Hansen, é minha segunda vez que eu faço uma live com ele aqui, uma dobradinha, mais conhecido como Gil, nosso COO, aqui da Lynx, que vai mediar um bate-papo com essas marcas. E no final, logo após esse bate-papo, esse debate, a gente vai fazer um convite a você, varejista que vai estar acompanhando a nossa live, espera no final que a gente vai trazer bastante coisa legal. Bom, para começar, já vou me mover aqui em tempo real para falar com ele, que é doutor em administração, experiência e jornada de compra Omnichannel pela PUC, aqui de São Paulo. Ele é consultor e professor especializado em Omnichannel pela ESPM. Bom, se fosse trazer o background inteiro aqui, o currículo dele, eu teria que ter umas 10 folhinhas dessa para conseguir preencher. Pastore, super obrigado por você ter topado estar aqui com a gente hoje. Fica à vontade e aproveita para dar um oi para a nossa audiência. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. E eu espero que a audiência esteja conosco aí, interagindo, fazendo perguntas. A audiência boa é aquela que faz pergunta difícil, então caprichem aí. Boa, boa. E, Pastore, começando pelo contexto econômico, a gente sabe que o cenário nacional e internacional ele ainda está longe do que é favorável para o varejo, né? A gente tem aí alta de preço dos combustíveis, que por consequência encarecimento do custo logístico, que é um deles. Do outro lado, a gente tem a taxa de juros básica, que é a Selic, que não baixa, o que deixa mais difícil e caro o crédito para o empresário, né, tanto para o empresário como para o consumidor. Diante dessas variáveis, pastor, assim, o que estão fora do nosso controle, o que o varejista pode fazer para atenuar os efeitos ou até mesmo se tornar ainda mais competitivo, né? Que caminhos que ele pode traçar? Não é uma resposta simples, né? Mas eu sempre lembro que o varejo ele gosta, né, de, primeiro, emprego, né? Até que o nosso nível de desemprego já foi pior. A gente está aí em torno de 8, alguma coisa, tende a reduzir, né? Esse é um indicador importante. Quer dizer, as pessoas precisam estar empregadas, recebendo salário, colocando esse salário no consumo, né? Segundo, a inflação. A inflação corrói o salário, né? Então, tira esse ganho do trabalhador, de quem trabalha, classe média, todo mundo, né? Exclui boa parte desse ganho do consumo, né? Quando as pessoas recebem,
quando elas se dirigem ao comércio e ao varejo, aquele dinheiro vale menos. Isso é muito ruim para o varejo. A nossa inflação até que está controlada, mas aí vem o terceiro ponto que você já destacou, taxa de juros, né? Essa sim está na estratosfera. A gente vem já há quase um ano, desde junho do ano passado, com essa taxa de juros, a Selic, acima dos 13%. Então, é um peso muito pesado, né? Então, fica difícil financiar, parcelar sem juros. E o brasileiro gosta muito de comprar tudo parcelado, né? Então, são aspectos que vão desmotivando o consumo, o consumidor em relação ao consumo, né? E o consumidor precisa estar sempre motivado, confiante, sabendo que ele vai gastar, mas mês que vem ele vai receber de novo, né? Ele não vai comprometer o orçamento doméstico familiar, né? Então, ele se vendo parte de um cenário mais otimista, com perspectivas de redução de juros, queda da inflação. Um quarto elemento aí seria o preço do dólar, né? O dólar está muito, muito alto ainda, e isso dificulta a importação, né? E o varejo precisa de produtos importados. É uma ilusão achar que a gente consegue suprir, né, as necessidades de demanda só com a produção nacional. Os importados são bem-vindos para o varejo. O varejista quer vender. Produto nacional importado ele quer vender, ele precisa ter mais acesso, né? Então, eu digo que o cenário está difícil, a expectativa é de melhora, mas o varejista não domina essas variáveis, né? Ele precisa trabalhar com elas, né? E aí, se você me permitir, já vou esticar com essa segunda etapa. O papel de qualquer empresário é sempre buscar aumento de produtividade, né? E como que se aumenta a produtividade da empresa? Simples, né? Vendendo mais e gastando menos, né? Vender mais não depende da nossa vontade, da vontade do empresário. Ele depende de condições. A parte dele é investir. Então, a nossa audiência sabe que quando investe, né, em vendas, expansão de canais, e-commerce e etc., a resposta vem, né? A gente não sabe quanto, mas a resposta vem. Ou seja, não dá para ficar sem investir em aumento de vendas, né? Mas, por outro lado, a redução de despesa, essa sim é 100% controlável, né? A gente não controla impostos, mas as despesas operacionais, o empresário, o varejista, ele pode decidir reduzir seu quadro de funcionários, ele pode tomar uma série de decisões que implicam na redução de despesa, né? Mas o que a gente aprendeu ao longo das últimas décadas? Que tanto para aumentar vendas como para reduzir despesa, o nosso grande aliado é a tecnologia. Ela vem reduzir, né, etapas, queimar etapas. Eu consigo crescer, abrir novos mercados, ampliar meus canais de venda, né, por meio da tecnologia. Eu consigo tornar a minha empresa mais enxuta nos gastos por meio da tecnologia, né? Então, por que se fala tanto em tecnologia hoje em dia? Porque é o meio mais rápido e até mais econômico que o varejista tem, né? Então, como lidar nesse período, né? Fazendo as duas coisas, né? Procurando vender mais, procurando gastar menos, aumentar a eficiência. Boa, boa. Excelente perspectiva, pastor. Eu acho que, e até conectando essa tua resposta agora num olhar até um pouco mais para o consumidor, sei que você gosta bastante desse tema, o consumidor ele mudou, isso a gente já sabe, não é? Isso é um fato, né? É inegável que o smartphone hoje ele já virou uma extensão do nosso corpo, né? E que a necessidade de otimizar essa jornada do consumidor é um imperativo para os dias atuais. Mas, afinal de contas, pastor, assim, o que mudou no estilo de vida desse consumidor?
E como que o varejista deve levar isso em consideração e usar esse novo comportamento a favor do seu negócio? O que você traria para esse varejista que está escutando hoje a gente aqui? Pois é um momento de mudança grande em todas as atividades, né, sociais. O consumo é uma atividade social. Então, o consumidor muda, né, o jeito de consumir, de comprar, a partir dos recursos que ele encontra. Então, o grande aprendizado, o que é? O consumidor, as empresas falam, não, aqui nós colocamos o consumidor no centro das nossas decisões. Ótimo, né? Mas não é a empresa que fala isso para o consumidor, é o consumidor que nos diz. Né? Então, quando a empresa está preocupada com o consumidor, com seu cliente, o varejista tem cliente, né? Essa empresa coloca os recursos à disposição desse cliente. Então, se você cria um aplicativo, se você tem um e-commerce, você está investindo, você está desenvolvendo recursos. Esses recursos, alguns são tangíveis, outros são intangíveis, né? Mas tudo que você faz, você está colocando à disposição desse cliente. Ele vai utilizar ou não. Se você acertar na sua estratégia, ele vai utilizar muito mais. Se você não acertar tanto assim, ele vai acabar utilizando menos, né? Então, o que nós aprendemos nesses últimos anos, né, é que esse consumidor ele faz a sua própria seleção. Ele escolhe a loja que ele quer comprar, a marca, mas ele vê também os meios de chegar até essa marca, até essa loja. Se são os famosos, né, atritos, ele começa a desanimar. Se for de uma forma fluida, ele, quando viu, comprou. Né? É um processo muito intuitivo. Eu também queria completar dizendo o seguinte, para facilitar, principalmente quem está na nossa audiência, 3 grandes grupos de comportamento. Né? O primeiro é tem vários autores aí, mas é o utilitarista. É aquele que vê vantagens. Né? Ele fideliza a partir das vantagens, principalmente em tempo. Né? Ele quer a coisa rápida, ágil, imediata. Então, é o grupo predominante. Quando a gente fala em varejo omni, né? Loja física integrada a e-commerce, integrada a mídias sociais, esse comportamento é um comportamento ágil, rápido, sem atrito. Somos consumidores ansiosos, né? A gente gosta de receber rápido. Porque a gente sabe que o One Touch é um toque no botão, a compra chegou. O consumidor sabe que, né, essa tecnologia existe, essa possibilidade existe, por que não na sua loja, na sua empresa? Ele questiona intuitivamente, ele verbaliza pouco, mas de uma maneira subliminar, ele fala isso para nós. Né? O segundo grupo é um grupo que busca prazer. Né? Mas que tipo de prazer? É um prazer diferente. Né? É um prazer ágil também, é um prazer em acessar rapidamente aquela marca que ele gosta, a experiência de compra se torna prazerosa. Né? O prazer, eu acho que tem uma coisa que explica rápido, ou facilmente, o que é prazer hoje em dia. A selfie é um prazer instantâneo. Né? Então, esse público que quer ter prazer numa compra, é praticamente a sensação de fazer uma selfie, postar na sua rede social e as pessoas curtirem. A gente tem que promover essas experiências prazerosas para os nossos clientes por meio dos recursos que eles estão procurando, que eles estão acostumados, né? Que são as redes sociais, o e-commerce. E a loja física é uma extensão, né, desse modelo. Ela está integrada a esse modelo. Esse cliente gosta da loja quando a loja está integrada ao modelo mais amplo, que é esse conceito omni. E o terceiro, que sempre vai existir, é o buscador de preço. Né? Buscador de preço e promoção. Né? Na pesquisa, aparece primeiro o utilitarista, depois o hedonista, aquele que busca prazer, terceiro, o buscador de preço. O buscador de preço,
todas as marcas trabalham, promovem, sabem o que é fazer uma campanha promocional. Mas também sabem que é um público pouco fiel. Né? Quando o teu preço está baixo, ele vem. Quando o teu preço sobe, ele vai embora. Exatamente. Então não dá para apostar todas as fichas só em estratégias de preço. Boa, boa. Você comentou aí já, dando um gancho para o tema do homem, né, Pastore? Mas eu queria dar um passo para trás. A gente viu que durante a pandemia teve um crescimento grande, né, das lojas online. E aí, se a gente voltar lá para 2019, eu lembro que a gente tinha... O varejo digital era uma média de 4,5% do varejo brasileiro. Mas olha o que vale destacar aqui. A gente, dos anos 2000 até 2019, chegou no número de 4,5%. E em um ano de pandemia, a gente dobra esse número. Ou seja, em um ano, a gente faz o que a gente fez em 20 anos. Só que atualmente, a gente vê que muitas dessas iniciativas de e-commerce têm tido resultados frustrantes. Sim. O que é indicado para esse varejista, Pastore, que investiu no e-commerce e que ainda não obteve alcance de resultado? Que caminho que ele deve ou deveria trilhar, Pastore? Assim, desistir ou ampliar a sua estratégia? Sem dúvida. Novas ferramentas? Ou, né, a gente já, na resposta anterior, já entrou nesse tema, vou me tornar omnichannel, né? Ou buscar parcerias, novas soluções? Você trouxe uns dados importantes. Algumas categorias triplicaram, né? Impressionante a maturidade que as nossas vendas online atingiu, né? Esse conceito omni, ele provoca uma série de benefícios, né? Uma delas é o crescimento nas lojas físicas, né? Há indicadores, há estudos que mostram que essa estratégia gera vendas online, mas também aumenta ticket médio, né? Tem uma série de indicadores que se beneficiam com a adoção dessa estratégia omni, né? O empresário, o varejista, ele não tem outra alternativa a não ser continuar investindo. E o que eu sugiro de forma prática aqui é o seguinte: se coloque no lugar do seu cliente, né? Navegue, né? Procure sua loja, sua marca, sua empresa nas mídias sociais, nas buscas do Google, daqui a pouco na ChatGPT, né? Quando atualizar, porque ela só vai até 2021. Né? E veja se assim, uma jornada fluida, ou se tem muitos entraves, né? Aprenda com outras marcas que estão à frente, né? A gente tem ainda um modelo de e-commerce bidimensional, né? É uma foto estampada na tela e uma descrição do lado. Isso já vem há muitos anos, né? Então, vamos entender a experiência do cliente navegando, né? Na tela do seu e-commerce, como é o processo de sair de lá, chegar na loja, né? A gente fez um estudo ano passado sobre clique e retire, foi apresentado no Congresso Latino-Americano de Varejo da AGV, né? O CLAVE, e mostra situações ainda muito rudimentares, né? A tecnologia funciona, aí o cliente vai, era um caso de supermercado. Clique e retire. Comprou, agendou, chega na loja, né? Vim retirar a compra que eu fiz na internet. Só faltaram perguntar: que internet? Né? Então, essa integração de processos, né? Ela é decisiva. É um momento para o varejista, para o empresário, no mínimo, revisar, aprimorar tudo o que ele já fez. O que ele já fez vale muito, né? E a tendência é só melhorar. Agora, não há outra alternativa, é um caminho sem volta, né? É continuar investindo, continuar aprendendo, né? E continuar disponibilizando todo esse investimento, esses recursos aos clientes. Boa, boa. Você falou num ponto importante que é aprender com marcas que são referências.
E, pastor, eu já vou pegar esse gancho. A gente está com 3 marcas hoje de referência aqui, convidados super especiais. Você permanece aqui, pastor, e eu vou passar a palavra para o Gil Cinei Hansen, que vai pegar o meu lugar aqui e conduzir esse bate-papo com Boticário, com Hope e com Tip Top. Gil. Beleza, Gabriel. Muito bom. Sentar aqui. Tudo bom, pastor? Que bom. Obrigado por as palavras aqui nesse começo desse nosso bate-papo. Perfil dos consumidores, o que esperar, e que eu anotei aqui, e em especial a influência das relações. E a gente vai conversar com 3 clientes aqui nossos, que a gente acompanhou bastante a jornada em direção à omnicanalidade e a exploração justamente disso, a exploração do bem, da relação onde a loja física está, né, e a sua influência sobre o digital, né, que é muito mais, né, quando a gente muitas vezes compra no e-commerce, cada um de nós como pessoa física, pensa, se eu precisar trocar o produto, será que tem uma loja perto? Né? São coisas que o pensamento do nosso consumidor, às vezes a gente fica teorizando, né? Mas a gente como consumidor tem essas relações aqui. Eu quero convidar aqui para se chamar e chegar aqui 3 dos nossos clientes. Eu vou começar pelas mulheres, por sendo educado aqui. Eu vou começar pela Bruna Klasman, que vai representar aqui o Grupo Boticário. A gente vai ter que revezar daí o microfone, daqui a pouco eu já faço. Eu vou chamar a Vivian Koch. Eu acertei, Vivian. Isso, que vai representar aqui a Tip Top. E para se juntar aqui à nossa mesa redonda, aqui, né, eu vou convidar o José Luiz Fernandes, que é o CEO do nosso cliente Grupo Hope, né, para também compartilhar as experiências. Isto. Nós vamos, para quebrar o gelo aqui, para que a gente fique um pouco mais tranquilo, estamos falando aqui, né, ao vivo, na TV, agora que a gente está com mais de 300 pessoas conectadas, está subindo o número de pessoas conectadas assistindo, uma boa audiência para a gente, o formato está gravado. O Gabriel depois, no final, tem uma novidade, aí tem um recadinho importante, então não deixe de ficar até o final, porque no final tem uma boa novidade aqui que o Gabriel vai contar para a gente. E eu quero começar o nosso bate-papo pedindo uma rápida apresentação, um pouquinho da história Omni aqui, de cada um de vocês, dos nossos clientes, para que a gente esquente os motores, se você está solto aqui num bate-papo. Podemos começar? Vamos começar com a Bruna? Pode ser. Né? Isso. Bom, boa tarde a todos. Eu estou aqui representando hoje o Grupo Boticário. Eu sou atualmente a PM, Product Manager, dentro da squad do e-commerce de Omnichannel. Vou falar um pouquinho aqui do grupo também. Hoje a gente tem mais de 14 marcas, é um grupo muito grande. Sei que a gente tem uma memória afetiva que puxa mais para o Boticário, mas hoje a gente também tem Quem Disse Berenice, Vult, tem a Dr. Jones, recentemente adquirida, a Trans, então é um grupo muito grande. A gente fala hoje de mais de 4.000 lojas presentes por todo o Brasil e também em todos os canais disponíveis. A gente está no e-commerce, no aplicativo, a loja física e também na nossa venda direta com as revendedoras. Falando um pouquinho de mim também, né? Acho que tem um pouco mais de quase um ano que eu estou dentro do grupo já. Eu sempre trabalhei mais em multinacionais, então para mim é um gostinho muito especial estar tão perto de uma marca agora que faz parte do nosso dia a dia, então traz gratificação muito maior, né? Trabalhar com uma marca que é tão benquista, tão conhecida no Brasil atualmente. Obrigado, Bruna. 4.000, notem o número, 4.000. Depois a gente vai perguntar quantas são Omni. Vou passar a palavra aqui para a Vivian. Oi, então eu estou aqui representando a Tip Top. A Tip Top é uma empresa de quase 70 anos, com 140 lojas espalhadas pelo Brasil, entre Mega Store, Tip Top tradicional e outlets. Trabalha com moda infantil, né? O nicho dela praticamente bebê. E falando um pouquinho de mim, eu sou a Vivian, trabalho já há 25 anos na área de tecnologia, respondo pela área de TI e transformação digital da Tip Top. Isso, Vivian, obrigado. Outra perguntinha, 140, depois a gente vai ver quanto que são Omni também, certo? Que era um papo, estou brincando com isso, que era um papo que a gente estava fazendo aqui no pré da nossa live. Passando agora a palavra para o Zé, já que nós estamos
já estamos íntimos depois de Isso 5 aí. minutos, certo? Para contar um pouquinho da história da Hope e da sua também, para nos Pois ajudar não, aqui com a quebrar o prazer. gelo. Obrigado aí pelo convite de vocês. Boa tarde a todos. A Hope é uma empresa de 50 anos. Nós nos autodenominamos como Grupo Hope. A partir de um determinado momento, nós resolvemos constituir novas marcas. Então, hoje nós não temos somente a marca Hope, que é uma marca bastante conhecida de lingerie, acho que eu não preciso fazer muita apresentação, mas a gente também nós criamos também 2 marcas adicionais. Uma é a marca Hope Resort, que é especializada em fitness e moda praia, que tem o seu canal próprio de distribuição, e também uma marca de custo-benefício mais acessível, que se chama Bonjour. Essa sim, também é uma marca de lingerie. A nossa prática é de operação multicanal. Então, nós estamos no varejo multimarca, nós estamos no e-commerce, nós estamos em operações digitais e nós estamos também numa rede de franquias. A nossa rede de franquias, somando a rede de Hope e a rede de Hope Resort, nós estamos falando em 260 operações espalhadas pelo Brasil, algumas também fora do Brasil. Com muita alegria a gente tem essas operações. Eu estou na Hope desde 2014, portanto, há bastante tempo já deu para sentir, participar de vários momentos de transformação da Hope, do qual eu tenho muita alegria de ter visto toda essa evolução e todo esse processo do qual a Hope tem empreendido. Obrigado, Zé. E começando a movimentar o nosso bate-papo aqui para trazer muita gente que se conectou nessa live, está querendo ouvir muito da experiência das empresas. E a primeira, porque muita gente, praticamente todo o varejo, fez um movimento em direção digital, a sua posição no e-commerce, muitas vezes vendendo no marketplace, mas a questão da virada para o momento omni, né, para conectar lojas físicas, os seus estoques, fazer a gestão de uma jornada digital, como o Pastore colocou aqui, uma jornada digital do consumidor verdadeiramente omni, tem um momento, tem um gatilho. E eu ia pedir para cada um de vocês contar um pouquinho de quando veio esse momento e o que, para a gente poder contar para quem está nos ouvindo aqui, foi ou o gatilho, ou aquele estalo, aquele insight, disse, não, agora a gente precisa conectar, né, o e-commerce está aqui, as lojas físicas estão aqui, a minha rede está aqui, mas está na hora de juntar, que é o grande tema que a gente está falando aqui sobre o nosso bate-papo aqui na nossa live sobre Omni. Quem começa? Quem quer puxar? Vamos começar pela Vivian aqui, pela nossa Tip Top. É isso aí. A gente teve essa conversa em 2019, quando a gente entendeu que precisava trabalhar com um giro, rentabilizar o negócio do franqueado. Então, foi nesse momento que a gente entendeu que trabalhar com o Omni, trazendo o estoque da loja física para o e-commerce, para o site, traria esse giro para o mercado, né? Então, consequentemente, para o cliente que começa a ter uma experiência com menos fricção, ele consegue comprar produtos do Brasil inteiro num único canal. Então, a gente tem, além de trazer uma rentabilidade para a loja, também facilitar a compra, a experiência do cliente. Então, foi nesse momento, em 2019, dezembro de 2019, que a gente conversou sobre isso. Foi quando a gente começou o projeto de Omni junto com a Lynx. Dezembro de 2019. Um pouquinho antes da pandemia. Bem isso. O Boticário foi um pouquinho depois, acho que juntou um pouco da necessidade, o momento que a gente estava vivendo aqui no país, né? Então foi iniciado ali em meados de 2020 e a gente teve a grande extensão, boom, de colocar toda essa capilaridade dentro da modalidade de Omnichannel no primeiro semestre de 2022. Então, hoje a gente está com praticamente 100% das nossas lojas já operando na omnicanalidade. Como é conhecido, o grupo trabalha no modelo de franquia, é o nosso modelo de negócio atualmente. Então, essa ponte do e-commerce, quando ele foi criado, sempre foi pensando nos próximos passos, que seria justamente fazer a ponte do cliente digital com as nossas lojas físicas, que é o nosso principal forte hoje, pensando em capilaridade. Dona Hope? A gente tem mais tempo. Nós começamos a trabalhar esse assunto, a conversar sobre esse assunto, ou seja, a integração do e-commerce, né, da operação digital
com as nossas lojas físicas, especificamente da nossa rede franqueada, eu acredito que em 2009, 2010. Portanto, a palavra Omni, eu acho que ela não existiu. Se ela existia, não existia no meu dicionário. E tudo isso surgiu porque o Sr. Nissim Haga, que foi o fundador da companhia, ele é um visionário, ele é uma pessoa bastante dinâmica, bastante inquieta, e ele, vendo o crescimento do e-commerce, ele vendo o crescimento da rede franqueada, ele começou a se perguntar por que não integrar essas partes? Porque, em vez de trazer um produto lá do centro de distribuição para chegar na mão do cliente através da venda do e-commerce, por que não se pensava numa solução em que o produto pudesse sair da loja, portanto, mais rápido, talvez com menos custo e, portanto, trazendo, inclusive, os nossos franqueados cada vez mais perto de nós e sendo cada vez mais parceiros nessa operação. O assunto começou dessa forma, naturalmente. Não foi fácil, não havia soluções tecnológicas para isso. Nós conseguimos fazer alguma coisa com uma loja própria, tentamos fazer isso com uma operação franqueada, mas não conseguimos, foi muito difícil, as questões de integração e tudo mais, apanhamos muito. Mas, enfim, o embrião é aí. O embrião nasceu da inquietação do fundador do negócio. Esse é um tema bastante interessante de ser registrado. Isso, né, Zé? Na Hope, primeira inquietação, pelo que eu entendi, assim, se o consumidor está perto da loja física e comprou por lembrança da marca, porque passa no shopping, porque passa na frente da loja na rua, entra no e-commerce, porque não entregar a partir dali? É logisticamente mais inteligente, né? Esse é um belo ponto para a gente explorar durante o nosso bate-papo, porque hoje a gente também tem um custo de frete que, se a gente pensar no Brasil e pensar de um centro de distribuição aqui em São Paulo ou qualquer ponto no sudeste do país e fazer uma entrega no centro-oeste, esse custo de frete é R$30, R$35. E isso é punitivo para a venda no e-commerce, né? Dependendo dos nossos tickets médios, isso é uma grande trava. E a loja já está lá, a logística já foi resolvida num primeiro ponto. Eu vou avançando na nossa conversa aqui e um grande ponto que também lembrei quando vocês estavam falando dos primeiros momentos e teve a pandemia que a gente acelerou. Todo mundo deve lembrar, a gente fazia live pra caramba na época da pandemia, né? Fazia um monte de live. E numa dessas lives que a gente estava falando de e-commerce, à época, e ajudar os nossos clientes a ter posição digital, um dos nossos clientes contou um fato que foi assim marcante, que foi um experimento na prática, né? Tem uma posição do e-commerce normal, todos nós que temos grade, né, Zé e Vivian, sabemos o problema que é a grade no e-commerce, que a gente não fica profundo, né? Se a gente não tem o P, não tem o M, a gente tem o G, a grade não é exatamente aquela, quanto mais fracionada for a grade, pior vai ser, e as cores. E no instinto, a empreendedora recolheu os estoques de todas as lojas aqui na cidade de São Paulo, que estavam nas lojas, levou tudo para o CD e carregou as informações no estoque do e-commerce. Só carregou. Ela não fez nenhuma campanha, não fez absolutamente nada, ela apenas ampliou a profundidade do estoque. Apenas. A venda cresceu. A venda cresceu absurdamente. Eu olhei assim, caramba! Assim, foi um experimento real durante já aquela fase da crise da pandemia, mas os primeiros maio já, que as coisas a gente não sabia se ia sair da caverna ou não, mas a gente estava nesse ponto. Isso é um bom insight para a gente, para passar a palavra para o Pastore, porque isso hoje, em parte, é uma corrida, né? Aceleramos tudo lá, agora entendendo as possibilidades, mas quais são, na sua opinião, os perigos para um varejista, que o varejista corre ao não implementar uma estratégia omni, quer dizer, manter as duas coisas de maneira independente, as lojas físicas e o e-commerce? Nós estamos, Gil, num período que já foi também assim definido como o novo petróleo. Eu gosto muito desse termo, mas tenta mostrar a importância do dado nas nossas vidas, na vida das empresas. Então, a empresa que não entra no digital,
ela navega sem dados. Não é? Então, a vantagem de adotar uma estratégia omnichannel, com todos os seus recursos, tecnologias, primeira coisa é essa. A empresa começa a aprender muita coisa nova. Esse exemplo que você deu é um deles. Nos estudos que eu fiz, eu entrevistei, eu vi os depoimentos de vários né, clientes. E tem gente que trabalha, por exemplo, ao longo do mês, colocando o produto no carrinho. Né? Quando chega no dia do cartão, vai lá ver e fala, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero. Mas compra. Não é? Eu, pensando com a cabeça do varejista, falo, nossa, isso deixa meu estoque parado. Né? Porque se o cliente colocou no carrinho, eu tenho que dar baixa no estoque. Né? Aquele produto está lá, mas ele ainda não vendeu. Né? Então, eu vi gente que compra 7 peças de um determinado modelo, com cores diferentes, para combinar no guarda-roupa, devolve 4, mas comprou 3. Não é? Então, se eu, como gestor, entendo que esse é um comportamento, eu vou dar esse recurso para o meu cliente. Né? Mas pode ser que dentro de casa jamais teria tido esse insight. Eu com o meu grupo de gestores. Né? Então, a empresa, quando atravessa essa fronteira, ela descobre um mundo novo. Né? O risco é ficar no passado. E, pastor, eu vou compartilhar na linha do risco, é ficar no passado e o impacto que pode ter. Né? Tive a oportunidade de estar na segunda-feira com o José Galó, que tem uma história no varejo na Renner, e ele compartilhou um pouco da experiência da Renner com relação aos consumidores, que eram consumidores físicos, e é bem fácil ter o tracking das vendas, porque todo mundo usa o cartão Renner, né, que é um cartão, isso é uma atualização do carnê antigo, certo? Que volta na loja. Então, o tracking de vendas e a recorrência é muito forte na visão da própria Renner. Todos os consumidores que eles conseguem engajar para uma jornada digital, além da jornada física, geram para a Renner, no número deles, 2,5 vezes mais vendas do que os consumidores que não estão engajados na jornada digital da própria Renner. Quer dizer, o físico não ter uma estratégia digital, né, você limita a possibilidade de ter uma participação na vida do consumidor muito mais ampla. Nessa linha, e aí eu queria envolvê-los aqui na discussão, a gente fala muito de um homem em uma série de ganhos, né? Redução da ruptura, tem os processos, como o showroom, a prateleira infinita, que ajudam o melhor gerenciamento do fluxo, o acompanhamento real com os dados, como o pastor colocou, da jornada do consumidor, mas nas suas operações, olhando primeiro para a parte logística, depois a gente fala um pouco de experiência do consumidor. Na parte logística, quais foram os grandes impactos que a experiência Omni trouxe para as suas operações? Começa. Acho que o grande ponto de contar, né, com a operação da loja física ou das Black Stores que nós temos também é a questão de desafogar a operação do CD. Então, quando você pensa em HT, Handling Time, o CD que ficava focado com toda a operação do e-com, no momento que isso passa a ser compartilhado e isso passa para as lojas, o próprio CD passa a ter KPIs melhores de performance, KPIs melhores de logística. Então, é como se fosse um ciclo que se retroalimenta ali, né? A operação das lojas e das franquias tem a capilaridade, a gente já atinge maiores clientes e o CD também vai ter uma performance muito melhor porque ele tem essa descentralização dos pedidos do que vai para lá. Desafogo do CD. Interessante. O volume, como é impressionante, né? O volume é forte no e-commerce, eu tenho um gargalo, CD, a logística do CD pode ser um gargalo, numa expectativa de um consumidor hoje que quer receber, a gente estava falando lá atrás, não mais em dias, né? Em horas. Minutos. Vamos para a Viva ou vamos para o Zé? Pode ser comigo. A gente também entendeu esse ganho de logística com essa agilidade, levando o produto para a loja física. Né? Então, além da velocidade, o trabalho, o desafogamento dos estoques, tudo isso a gente acaba ganhando com o Omnichannel. A gente tem, por exemplo, de lojas que 20% das vendas vieram do canal digital. Então,
esse estoque que está lá, essa logística, essa velocidade que a gente oferece para o cliente, ela traz esse benefício para a loja, para o lojista, basicamente, né? Então, é basicamente o que a Bruna comentou sobre a experiência do Boticário também, né? Então, A logística reverberando o giro de estoque da loja, né? Se a gente Exatamente. pensar no franqueado, se ele gira melhor o seu estoque, que ele fica mais saudável economicamente, 2, é que ele continua comprando, né? E compra mais. Exatamente. E na Hope? Eu queria primeiro confirmar uma observação tua. A gente tem visto alguns produtos que o giro na loja não estava indo na velocidade que a gente desejava e que no e-commerce estava indo. E aí a gente aprendeu a apresentação do produto na loja física. Uau. Quando a gente fez isso, a gente conseguiu mudar esse fluxo. Assim, observar os canais e trazer as informações, comunicar, às vezes, da mesma forma como eu estou comunicando no canal digital, o produto também tem ajudado muito em alguns processos. A questão logística que você perguntou, e eu transgredi um pouquinho aqui. Não, tá lindo, porque assim a gente fica rico aqui e sintam-se à vontade para complementar, claro. Ela tem essas questões, mas eu acho que ela tem uma questão assim muito, na minha visão, muito particular, que é da experiência do consumidor, da surpresa que o consumidor tem em dizer, recebi o produto em horas, recebi o produto no dia seguinte. E essa questão, para mim, ela é, fora a questão de desafogar ou não desafogar a logística e tudo mais, mas para mim essa é a questão mais chave num processo de quem tem marca e quem tem respeito pelas marcas que tem e tem respeito pelos consumidores que são fãs de suas marcas, né? Então, você entregar no prazo, surpreender o consumidor com a entrega, surpreender o consumidor com uma entrega personalizada, com um jeito humanizado. Olha, quem entregou foi tal operação, com esse telefone. Isso cria uma relação muito bacana. E eu estou dizendo isso não pela teoria, mas por alguns feedbacks que eu recebi. Então, assim, eu estou comunicando ou conversando isso com vocês, relatando algumas experiências muito saborosas que a gente recebeu nesse sentido. Que, se a gente pensar, né, o Zé trouxe um aspecto humano da relação, né? Uma operação de centro de distribuição, né, os nossos CDs, pelo volume que tem, é impossível você humanizar. Tem algumas marcas que fazem alguns trabalhos, tem umas coisas legais que dá para fazer, mas continuará sendo usando um pouquinho de dados, a gente pode melhorar algumas coisas, mas assim, vai continuar sendo algo que você sistematizou, não humanizou. Quando eu entrego pela loja, mesmo que for chip, o volume na loja é menor. E a cabeça de quem está na loja operando, muitas vezes é franqueado, certo? Essa entrega eu posso transformar o consumidor para a loja. Então, a pequena ideia aqui, que é um impacto tremendo, e eu, como consumidor, já vi isso, assim, olha, você vê, né, eu aqui com carinho, não sei o quê, esse é meu telefone, você pode me ligar com qualquer dúvida, isso traz uma relação, humaniza, porque a gente só consegue fazer isso, porque numa escala de loja é possível, e a gente humaniza a relação e começa a trazer uma relação diferente. E quando a gente fala a marca, ela traz expectativas para o consumidor, e a surpresa é quando a gente consegue subir essa relação. Então, peguei um pouco disso e me empolguei aqui com as falas do Zé para perguntar um pouco para a experiência do Boticário com o ganho com o consumidor e também com a Tip Top. Depois a gente volta para o Zé aqui para falar um pouquinho desse aspecto consumidor. Aí, pastor, fique à vontade se quiser complementar. Todo mundo fica à vontade para complementar, viu? Acho que de ótica de NPS, de experiência do cliente, hoje os nossos indicadores de NPS para entregas omnichannel é maior, comprovadamente, das entregas que a gente faz pelo CD. Então, é nitidamente uma qualidade de serviço melhor prestada. E, além desse fator comprovado, tem a questão de imediatismo, que a gente comentou um pouquinho mais cedo, né? Quando a gente fala de omnichannel, a gente está falando de uma entrega ou de uma retirada em loja num prazo muito mais curto, com um custo mais barato, que é justamente o que os nossos clientes digitais estão buscando hoje.
Então, quando a gente fala da retirada em loja, um cliente que compra dentro do e-com, em um dia útil, ele pode ir na loja que ele selecionou buscar o produto dele. Então, falando de prazo, hoje é o nosso prazo mais rápido dentro do Boticário. Então, para os clientes, datas comemorativas que tem uma busca, filhos desnaturados, namorados desnaturados, que vão lá em cima da hora comprar, ele é um atrativo para esse tipo de situação e é um dos pontos fortes que a gente tem quando fala de omnicanalidade. Sem contar o fator humano que o Zé comentou, né? No momento que a pessoa vai retirar na loja, ela tem o contato com uma vendedora, ela tem o contato com um produto físico, a gente tem pessoas mais sinestésicas que querem sentir o cheiro, querem provar a textura, e querendo ou não, quando você está no digital, você vai comprar aquilo que você tem conhecimento, e você estando com essa presença na loja, você consegue experimentar, talvez tem várias oportunidades de upsell, acaba levando mais coisa do que foi feito dentro da compra, dentro do e-commerce, então tudo isso é um círculo virtuoso ali, né? Compartilho até da ideia da Bruna, né, o formato que eles trabalharam lá, justamente para trazer essa questão de preço e prazo. O cliente ele busca isso. Então, com o formato Omni, a gente atende hoje, as nossas lojas atendem o Brasil inteiro, a gente não trabalha por raio dentro do Omni. Então, além de a gente trazer para o cliente essa possibilidade de ele comprar produtos de todas as nossas lojas, independente se é uma mega store ou se é uma loja tradicional, um outlet, a gente consegue fornecer para ele o preço, que é o que está todo mundo buscando aí no mercado, e a velocidade. Então, prazo, né? Então, em cima disso, a gente consegue trazer esse benefício para o cliente e a gente entende que é bem aceito. A gente vê esse fluxo fluindo muito bem, né? Quando a gente começou nessa última versão de implantação do Omni para todas as operações e nós abrimos para todas elas, a gente estabeleceu uma política de que todos os franqueados que aderissem tinham de ter a responsabilidade de entrega em 24 horas. Então, assim, esse foi para mim assim, um marco muito importante. Nós chegamos até em alguns momentos a suspender alguns franqueados que não estavam respeitando essa regra. Depois até aprendemos com uma outra situação bastante interessante, essa é a grande vantagem da relação franqueador e franqueado. Você sempre aprende muito, né, nesse diálogo. Nós aprendemos que havia algumas cidades próximas que não havia condições econômicas de atender com um prazo de 24 horas, mas que se a gente não criasse uma cobertura para aquelas operações através daquela unidade franqueada, a nossa entrega pelo e-commerce seria mais cara e seria num prazo maior. Ou seja, nós acabamos criando um terceiro step nesse processo todo. Isso de aprendizado, de diálogo. Então, novamente, acho que eu insisto muito nisso, na questão da experiência, da gente conseguir propiciar um ambiente que a gente surpreenda pela entrega com qualidade, e pela entrega em que a gente também personalize, né? Quem entregou fui eu, a minha loja fica em tal lugar, meu telefone é esse, me procure se você tiver alguma dúvida, se você quiser trocar, venha tomar um cafezinho. Enfim, essa relação, gente, não tem limite. Você permite, quando a gente fala em experiência, nós estamos assim, procurando entender o objetivo do cliente. Então, quando uma experiência é iniciada, né, o cliente pensa naquilo que ele quer comprar, produto ou serviço. Né? Só que, além disso, nem o cliente e nem todos nós temos dificuldade de entender o sentimento ou a emoção que está por trás disso. Então, quando qualquer consumidor inicia um processo de compra, ele está inseguro, ele está com medo, a gente tem dificuldade em mapear esses sentimentos. Né? E isso é essencial, né, para, como eu disse agora há pouco, escolher estrategicamente os recursos, né, que nós temos e aquilo que nós vamos sugerir. Né? Então, quando você está colocando uma foto e aquela foto aparece, o produto aparece em, às vezes, 7, 8, 10, exatamente. Um texto super elaborado, um copy, né? Opiniões de pessoas, tudo isso vai minimizando a insegurança. Então, nos estudos, né, de experiência, de comportamento, quanto mais
a gente trabalhar esse lado emocional do nosso cliente, do cliente em potencial, mais rapidamente nós vamos promover o engajamento e, e a venda em si, né? Durante a pandemia, nós fizemos um trabalho com uma rede de óticas. E era franquia, né? Ele não queria promover a venda pelo site porque iria para o franqueador. Ele estava lá no interior do estado de Minas, né? Então, ele falou, eu vou trabalhar com as minhas redes sociais. Ele já tinha uma boa presença no Facebook, no Instagram, né? E ele teve uma resposta rápida. Só que havia um número muito grande de devoluções, né? Então foi aí que a gente começou a trabalhar com ele o WhatsApp, né? O WhatsApp ele ajudou na conversão. Então a gente conseguiu recuperar 70% naquele momento, né? Porque o cliente ele conseguiu ter um canal, né, de atendimento. Alguns produtos você oferece no online. Pô, é isso que eu quero. Quando chega, poxa, não caiu bem. O óculos tem muito isso, né? A área de ótica tem muito isso. E as pessoas experimentavam, olha, não gostei, quero trocar, né? E era um transtorno. Então, acho que tem muito a explorar ainda com relação ao comportamento do consumidor e o nosso papel é esse, né? Descobrir métodos para isso e principalmente o uso de tecnologia. O pastor fechou o tema da relação com o consumidor, botando um poezinho lá, o uso da tecnologia. Aí quando a gente lembra de tecnologia parece um negócio simples, né? Sim. E normalmente é uma das grandes frentes dos desafios das empresas. Então, olhando esse aspecto que é a infraestrutura tecnológica, né? Na opinião de vocês, qual foi, e se pudesse dar uma dica, né, para os nossos pessoal que está nos assistindo, que já são mais de 300 aí conectados com a gente, quais são os principais problemas no tema tecnologia e qual é uma dica aí para olhar assim, o que você deveria prestar atenção, olha esse pontinho, que esse pontinho é dor de barriga, que ninguém conta, certo? A gente só descobre no meio do projeto. Difícil, né? Acho que em momentos de datas comemorativas, mas também que faz parte muito do nosso dia a dia, é a questão do estoque estar devidamente apurado entre o que a gente está vendendo na plataforma e o que efetivamente tem disponível dentro das lojas. Eu acho que a linha tênue ali, até para ter uma jornada, um ciclo feliz de compra para o cliente, esse é o ponto que é o mais detrator quando a gente fala de experiência do cliente, né? A frustração dele de ter feito a compra e chegar lá e o produto, na verdade, não tinha no estoque. Então, é isso que a gente trabalha muito na questão de abastecimento, de garantir que a informação que está sendo apresentada é a mais atualizada, a mais sincronizada ali, para que a experiência do cliente seja com o menor atrito possível. O tema da corocidade que a Bruna colocou, eu me lembro de uma NRF que a gente estava e eu vi um americano lá trazendo as estatísticas e falando do ponto da corocidade de estoque e reclamando que a corocidade dos estoques nos Estados Unidos era de 62%. Quando eu olhei assim, se ele acha que é 62% dos Estados Unidos, no Brasil, tenho até medo, certo? Mas é o tamanho do problema. Eu me lembro que eu vou passar para a Vivian aqui falar, ela contando assim, estou com a peça do tip-top aqui, mas a grade é a outra, já trocou a peça, aqui tá mais fácil, passa na grade, o preço é igual, certo? Exatamente. A maior dificuldade, além da entrada da nota, né, que é obrigatória para tu estar dentro do Omnichannel, tu tem que dar a nota, conferir as peças para ver se está certinho, é a própria vendedora, né? A gente estava num bate-papo antes aqui, falando justamente que quando a gente fala de Omnichannel, a gente não fala só do processo Omnichannel, a gente fala da vendedora, da gerente de loja, inserir o processo para ela, porque ela tem uma responsabilidade com isso. Ela tem que entender que quando ela passa uma venda, se não é o tamanho, mas é o mesmo preço, ela tem que corrigir essa venda no processo. Porque se ela passar uma venda, o tamanho P, o tamanho M, achando que é o mesmo preço, para o sistema vai a informação errada. Se ela passou errado, a informação vai estar errada. E o cliente que está comprando está esperando aquele produto. E é muito ruim tu gerar essa frustração para o cliente, entrar em contato com o saque, tentar reverter uma venda.
a responsabilidade toda ela está no estoque, né? Desde a entrada da nota da conferência até a venda final na loja física e a conferência que vai para o cliente final. Acuracidade, envolver a vendedora, o vendedor, quem está no nosso time, né? Nosso time de venda de loja, na jornada Omni, nos incentivos, com certeza. Eu acho que a gente já evoluiu muito nessa parada toda. Eu acho que a gente, vamos lá, tinha dificuldade tecnológica. Os custos tecnológicos ainda não são baratos, mas eram muito mais caros. Portanto, era muito difícil você estar na vanguarda de um processo desse quando você é uma empresa de porte médio. Havia uma resistência das pessoas, né, do franqueado em algumas situações, da equipe de loja em outras tantas. E o que eu vejo é que boa parte dessas barreiras estão sendo derrubadas. Quer dizer, eu não vejo hoje uma resistência por parte da equipe de loja, não vejo uma resistência por parte do franqueado. As questões ainda se mantêm, a questão de contagem física, de qualidade do estoque ainda se mantém, mas eu acho, pelo menos o meu sentimento, é que evoluímos muito nessa questão. Questão de custo ainda, temos muitas coisas para aprimorar, né? Mas, enfim, o que eu vejo é que avançamos muito. Eu acho que de onde a gente começou para onde a gente chegou, eu acho que as coisas estão ficando muito mais fáceis, e acho que mais que fáceis, são entendidas como necessárias. Eu acho que não há uma questão hoje assim, fazer ou não fazer. Acho que a questão toda é como fazer, né? Em que momento fazer, para quem fazer, mas eu acho que a questão já não se passa em ter ou não ter uma relação homem, um negócio homem. Acho que isso acho que já é um tema ultrapassado. Concordo. Eu costumo dizer, não é varejo omnichannel, é varejo. O omnichannel já faz parte. Agora, sobre a tecnologia, Gil, ou em sala de aula, ou com os clientes na consultoria, eu sempre sugiro o seguinte: associe-se, né, desenvolva parcerias com quem sabe mais que você, né, com empresas, talvez, não digo maiores, né, tamanho, mas alguém que possa agregar valor, né, para o teu negócio, agregar conhecimento, né, para fazer o investimento correto, no tempo correto, né? Então, o parceiro da área de tecnologia, nessa hora, ele pode agregar muito para o seu negócio, né? Ajudar você a crescer de fato. Tá? Isso, olha, eu vou confessar, é um aprendizado que eu trouxe de um trabalho que eu fiz há 20 anos para uma grande empresa de tecnologia, né? E que tinha essa objeção: eu não vou te chamar porque você é multinacional, você custa muito, né? Mas espera aí, vamos entender o que essa empresa tem a nos ensinar. Eu acho isso fundamental na decisão por investimento por tecnologia. Boa, que é a experiência, né? A gente, quando eu falo até pelo software, né? A gente fala assim, mas o que é um sistema, o software? O software é a transformação do conhecimento humano, de processos de negócio, em linguagem de computador. Exato. O software, na realidade, ele nunca está terminado, né? A cada ciclo, a gente está ampliando e crescendo, traduzindo conhecimentos em linguagem, resolvendo problemas, traduzindo em linguagem de computador, e o software cresce por conta da experiência. Tudo que a gente tem hoje, seja nas nossas soluções de omnicanalidade, é um reflexo do aprendizado junto com os clientes. Eu sempre falo que se a gente fosse explorar o DNA dos softwares da Lynx, o DNA seria dos clientes, porque é de lá que a gente aprendeu muito das coisas e se sente muito grato pela ajuda que os clientes nos deram nessa contribuição e nessa jornada. Falando um pouquinho de resultados, né? A gente tinha combinado aqui, o que vocês podem compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo? Porque essa é uma pergunta que eles querem saber, quer dizer, que número ele põe na planilha, certo? Ele vai botar um número na planilha lá para justificar o investimento, convencer as lideranças, dar o passo em direção
o empreendedor no passo de direção e conectar as lojas físicas ao mundo digital. Que números que vocês podem compartilhar um pouquinho dos resultados com a omnicanalidade aí nas companhias de vocês? Eu comentei um pouquinho já, acho que NPS, que é um KPI que a gente mede de satisfação do cliente, hoje o NPS de omnicanalidade ele é melhor do que o nosso de entrega e abastecimento pelo CD, então é um indicador super bacana aqui de que a gente está atendendo a necessidade dos nossos clientes digitais hoje. Falando um pouquinho também da questão de prazo e custo, quando a gente olha para o retiro em loja, o nosso retiro em loja é gratuito, então não tem um custo de frete para o cliente, é um dos grandes benefícios. E também, falando de prazo, a gente comentou de um dia útil. Para questões de presentear, datas comemorativas, aquele imediatismo, uma necessidade ali do que você precisa comprar, ele atende muito essa necessidade do cliente direto. E quando a gente faz alguns comparativos com relação ao prazo de entrega na casa do próprio cliente, hoje, quando a gente faz através da rede de Omnichannel, entrega na casa do cliente versus o prazo do que a gente tem no CD, a diferença praticamente 50% do tempo. Então, dependendo da região do Brasil, hoje a gente chega até no máximo uns 15 dias úteis para entrega via CD, e a gente corta isso praticamente pela metade, a nível Brasil, na média, chegando até em algumas regiões a ser 80% a menos esse prazo de entrega. A gente teve uma experiência bem parecida também na questão de crescimento da venda online. Antes do projeto Omni, a gente também não tinha toda uma questão de investimento, o estoque era menor, então a gente vendia bem menos na loja online. A gente teve só um crescimento básico de 1.400% comparado, bem básico, comparado com o que era antes, e além do crescimento na loja física, né? Então a gente está girando o estoque da loja física. Tem loja que hoje 20% do faturamento dela vem do digital, né? Que está conectado no e-commerce. Então é um número que a gente não pode ignorar, né? Belos números, né? Que combina, né? O prazo de entrega melhor, agilidade, né? Preço, é um ganho geral, né? Então, a profundidade dos estoques, obviamente é bom físico e é bom para o digital. Dá uns números diferentes. Nossa rede, em torno de 50% da nossa rede aderiu ao sistema de omnicanalidade. Então, algumas não fazem sentido, enfim, pela região, pelo processo de comunicação e tudo mais, não faz sentido. Hoje, 50% estão operando dessa forma. Os prazos são menores. Acabei de dizer que a nossa política de entrega é em 24 horas e a gente não consegue fazer isso com a nossa entrega via o e-commerce, então os nossos prazos são menores. Tem operações que chegam a ter 15% do faturamento provido pelo Omni, mas não é a média, né? A média é bem menor que isso. Eu acho que são essas as informações assim, que eu tenho. Essa questão, eu não tenho uma mensuração de quanto eu gerei de venda incremental. Essa mensuração eu não tenho. A gente tem crescido muito no e-commerce de uma forma geral, em toda a operação de uma forma geral. Então, como o percentual do faturamento se mantém o mesmo, eu posso dizer, olha, estamos crescendo de forma bastante expressiva, porque nós temos crescido de forma bastante significativa na operação. Um tema que, para mim, eu coloco para deixar vocês inculcados, porque eu estou inculcado, é que o retira na loja, no nosso caso, é muito baixo. E é um tema bastante curioso, especialmente eu olho muito assim para roupa e resort, mesmo para lingerie, né, para roupa e lingerie, é que assim, ok, eu vou viajar, quero, né, sexta-feira resolvi que eu vou viajar, então eu vou passo na hora do almoço numa loja próxima e já retiro o produto. O retira na loja, a presença, a participação ainda é bastante pouco relevante, no nosso caso. É uma curiosidade, uma inquietação que eu tenho, que eu faço questão de dividir com vocês. Aqui chega a ser um forte, nossa. A gente está falando de praticamente 1/3 das vendas do e-commerce são para retirada em loja, no Boticário. Bastante forte. Boa proporção.
Já na Tip Top, antes mesmo do Omni, a gente trabalhava com a tal da malinha. Porque é muita mãe que teve recém-nascido, não pode sair, está de resguardo. Então, já é uma prática receber em casa quando era de loja física. Colocando via e-commerce, via o Omni, então a tendência mesmo é usar. Então, por isso que tem uma diminuição de retiro. Interessante. Talvez a característica do produto, da categoria. Pode ser. Pode ser. Eu tenho essa... Aceito contribuições. Aí, vejam vários números que a gente viu compartilhados aqui que ajudam a gente, né? 30%, né? 1/3 das compras no e-commerce para retiro em loja. Aí tem mais um tanto lá que é ship from, né? Que dá para dizer que tem. E tem a experiência muito para o lojista, que é uma forma de engajar. Isso compartilhando um pouco da experiência que a gente tem na Links, assim, engajar franqueado, uma das coisas que mais engaja ele, muitas vezes, é o showrooming. Certo? Porque o showrooming ou a prateleira infinita, ele garante uma melhor conversão de quem entra na loja. Esse é um bom tema que eu deixei como para dar os passos em termos de uso das práticas Omni. Olhando na agenda de vocês para frente, né, 2023, 2024, dentro desse contexto Omni, quais são os próximos passos que vocês olham para a omnicanalidade nas marcas de vocês? Já engajando com a ideia da prateleira infinita, é um desafio, né? É o que a gente pensa agora para o futuro. Trabalhar, trazendo o Omni para dentro da loja física, levando para o e-commerce, um processo um pouquinho inverso, né? De trazer mais oportunidade para o cliente e não perder uma venda. Então, esse é um dos desafios que a gente tem buscado. A ideia do cashback no site, porque quando a gente está splitando o pedido para lojas e franquias, a gente também tem esse desafio, né? E também trabalhar com outros players, né? Trazer o marketplace para dentro do nosso cenário, fazer esse cliente que está no marketplace vir na loja física, até da nossa própria loja, né? A pergunta que o Zé fez é justamente essa: o que a gente pode fazer para o cliente ir lá na loja física, que é o principal benefício? A gente tem que pensar em alguma coisa. Vou gerar um benefício se tu for retirar na loja, tantos % de desconto, não sei. Alguma coisa que a gente pode fazer o cliente lá. Então, o nosso desafio ele também é esse, trazer o cliente para dentro da loja e ver uma gama maior de produto, fazer girar no online, no físico, fazer ele querer o nosso produto de todas as formas, né? Então, acho que o marketplace, a prateleira infinita, ela vem bastante para ajudar isso, né? A gente tem um objetivo arrojado, né? A proposta onde queremos chegar é de pelo menos 100% de todos os pedidos do e-commerce serem omnicanalidade. Hoje a gente está ali dentro dos 55%. Então, para chegar lá, a gente vê uma questão muito da estratégia de abastecimento da loja física e de saúde desse ecossistema para a gente justamente ir vencendo esses 45% que faltam ainda. Então, a gente fala muito disso. Tem algumas conversas embrionárias também de prateleira infinita, mas o forte justamente é a gente chegar nesse objetivo de ser 100% omnicanalidade, o que a gente tem de clientes vindo do e-commerce hoje. Uau! Bom, prateleira infinita, eu estou atrasado. Esse é um tema que eu já devia ter resolvido, já devíamos ter resolvido há uns 2 anos atrás, não resolvemos. Estamos ainda apanhando muito em resolver. No nosso caso, que temos grade, que temos várias coleções, que temos alguns produtos que a gente sabe que naturalmente vende muito pouco, mas que faz parte da vida da mulher, e a gente necessariamente tem de ter esses produtos no nosso portfólio. A gente não gostaria que esses produtos ficassem dormindo no estoque do nosso franqueado, mas que pudesse ser uma possibilidade do consumidor chegar lá, identificar a necessidade e que a gente, através da prateleira infinita, pudesse resolver. Esse, para mim, do horizonte imediato, é o tema mais importante que eu tenho para resolver. Da tua vista, olhando os clientes que você assessora, que você apoia? Eu sempre aconselho o seguinte, né? Identifique, assim, no elo da cadeia, aquele ponto que mais valor agrega para o cliente, né? Então, se você perceber lá na Hopes, que a prateleira infinita é crucial, coloca todas as suas fichas nisso, né? O delivery, vocês, né? A empresa não precisa mudar por completo,
não é? Naquele elo da cadeia de relacionamento com o cliente. Tá? Aquele elo que mais agregar valor, a gente viu isso no meio da pandemia. Né? Você deu os números, supermercados e drogarias eram os segmentos do varejo com menor participação no e-commerce. Né? Com o delivery, alguns quase triplicaram. Né? Mas o que eles fizeram? Só o delivery. O resto continuou igual. Né? Aquele momento estava fácil de acertar, né? Estava muito sensível a essa questão. Agora, quais são os próximos passos? Né? Vamos procurar entender aquilo que mais agrega valor para o cliente, porque aí você investe e esse retorno é mais rápido, porque a adesão vai ser rápida também. Escolher o ponto de maior impacto no consumidor, olhando a jornada, o elo, porque a gente tem muitos recursos, são escassos, mas tem o que é mais escasso de todos, que é o nosso tempo. Certo? O tempo é o recurso mais escasso, não é o dinheiro, né? É o tempo. Porque, na prática, significa mobilizar as empresas para um ponto específico que vai ter alto impacto na operação. Acho que a gente tem vários aprendizados aqui, e eu acho que olhando a jornada Omni, né, dos nossos consumidores, tem acho que com as contribuições aqui da Bruna, da Vivian, do Zé e do Pastore, a gente conseguiu, acredito, enriquecer bastante. Quero agradecer. Eu não sei se tem perguntas que vieram pelo chat. Gabriel? Foram todas respondidas já no... O pessoal respondeu prontamente no chat. Foi o Omni. Foi uma interação Omni no chat. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Passar as palavras finais aí para o Gabriel. Segurem aí, o Gabriel tem uma novidade. Tem um negócio chamado Assessment Omnichannel, que está no prompt ali. Que diabo é isso? Vamos descobrir. Agradecer a Bruna, o Boticário. Eu que agradeço, um prazer, uma honra estar aqui. E por mais conversas assim também, é muito rico assim, estar com um fórum de clientes diferentes, que operam diferente, a gente aprende um pouquinho e leva para casa daí também. Pastore. Também, olha, muito rico esse bate-papo e fica a sugestão de continuarmos, tá? Vamos fazer um bate-papo Omni 2, isso. Sem dúvida. Zé. Agradecer o convite, e espero que tenha sido útil, agradecer muito a conversa que tivemos agora e antes, foi muito rica também, muito agradável e tenho certeza que a gente vai ter bastante tema para discutir no futuro. Muito obrigado. Vivian. Obrigada pela oportunidade também e realmente a conversa foi muito rica, muito aprendizado, eu acho que a gente pode compartilhar, inclusive, depois desse encontro e também manter outros encontros sobre isso. Obrigada. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês. A Lynx se sente honrada de ter a história da Tip Top, da Boticário, da Hope, podendo ajudá-los aí na sua jornada Omni. E agora, o mais importante é o que o Gabriel vai falar para vocês. Vai lá, Gabriel. Boa, Gil. Valeu, obrigado. Antes de passar para o assessment, eu recebi aqui nos bastidores, Gil, Thiago Mello trouxe dados, falaram que dados é o novo petróleo, né? Para quem já está olhando aí para o Dia das Mães, a gente vê, olha que legal esses dados. A gente vê que o varejo físico está crescendo 2,8%. A gente nem soltou isso para a imprensa ainda, Thiago vai soltar ainda hoje, mas para quem está na live está vendo esse número antes. O varejo Omni cresce 18%. Então, acho que aí já mostra o quanto de impacto tem para as marcas que são Omnichannel. E esses dados são dados aqui da Lynx. Vale também destacar, pessoal, que a Hope é um cliente que utiliza uma solução Omni da Neomode. O Boticário é um cliente que utiliza a nossa solução Lynx Omni, que no mercado é também conhecida como OMS. E a TipTop, que é o cliente da solução Lynx Omni Commerce. E aí, também não estava programado aqui, mas vale a pena destacar, a nossa plataforma de e-commerce aqui da Lynx, esse ano em março recebeu o prêmio da Becom como melhor plataforma de e-commerce do Brasil, então um baita orgulho aqui para a gente também, eu tinha que fazer esse merchan. E aí, passando agora aqui para eu queria fazer um convite para vocês, um convite de um assessment, né, Omnichannel. Eu não vou dar o trabalho de vocês ficarem escutando aqui
sobre todos esses bullets que a gente colocou. É importante vocês entenderem que, na verdade, a gente quer apoiar, a gente tem um time de especialistas para poder conduzir esses projetos com vocês. E nada mais é que o assessment a gente vai trabalhar junto com vocês de forma sem compromisso, gratuita, para a gente conseguir entender o melhor modelo de projeto Omnichannel para a sua empresa. Então, assim, você varejista, sendo Omni ou não, tem interesse em conhecer mais sobre as nossas soluções Omni, aqui tem um QR Code na tela, você pode apontar aí o seu celular, você consegue preencher um formulário, isso vai te dar, obviamente, uma prioridade do nosso time de conseguir estar falando com vocês. Obviamente a gente vai querer estar falando com todo mundo que prestigiou essa live, mas para quem está participando hoje aqui, vai ter todo esse diagnóstico, todo esse assessment do Omnichannel que está aí na tela com vocês. Eu queria aproveitar também para falar de eventos que a gente vai ter presença aqui da Lynx e também aqui da Digital da Lynx. A gente vai estar na semana que vem no Congresso Indústria Digital, é um evento da E-Commerce BR, vai ser no dia 17. Estaremos também no Salão Internacional do Couro e do Calçado, um evento famoso lá em Gramado, do dia 22 a 24 de maio. A gente vai estar também no Vetex Day, lá em junho, e o tão aguardado, a gente está com um baita stand, trabalhando bastante já no Fórum do E-Commerce Brasil, que vai acontecer lá em julho. Pessoal, chegamos aqui então ao fim da nossa live, nossa primeira, já tem provocações para fazer a próxima. Gostaria de novo agradecer você que está aqui presente até agora, agradecer então nossa audiência e agradecer todos os convidados, as marcas, né, que disponibilizaram para eles poderem estar aqui hoje. Também agradecer novamente a Lynx e agradecer a Neomolge por ter organizado toda essa live. Pessoal, a gente se vê numa próxima. Um abraço.